Olá, meu nome é Gabriel Medeiros, sou aluno do segundo período do curso de Engenharia Mecatrônica e esse vídeo é uma continuação do treinamento para a competição interna de robótica, que vai ser utilizada com o simulador Webuts, e o tema desse vídeo é o controle PID. O controle PID vai ser uma forma de controle para a gente utilizar no nosso carrinho, que vai permitir com que ele ande de forma mais suave e, consequentemente, ganhe velocidade. Antes de estudar melhor o controle PID, aqui tem um código de um controle on-off, que é o controle que a gente estava utilizando até então. Ele está disponível juntamente com a Arena, que é um seguidor de linha, em um dos vídeos anteriores do canal do Grupo PET, que é o vídeo do seguidor de linha. Então, nele, a tarefa do robô é seguir a linha preta, e a gente usa o controle on-off, que tem estados. A gente tem um estado para virar para a direita, um estado para virar para a esquerda, um estado para parar e um estado para andar. Dentro desses parâmetros aqui são a leitura dos nossos sensores, que se localizam embaixo do carrinho. Vou mostrar rapidamente aqui a arena desse exemplo, é essa aqui, ó. Então, para fazer a tarefa de seguir essa linha, foi utilizado esse código, que tem o controle on-off, que é o controle de estados. Tem 4 estados aqui. Antes de entrar para o controle PID, vamos fazer uma pequena revisão de um diagrama de controle bem simplificado. A planta é o processo a ser controlado, no nosso caso, o carrinho. O elemento primário de medição é a forma que a gente vai utilizar para pegar as variáveis. São os nossos sensores, que se localizam embaixo do carrinho. E o elemento, pulando essa parte aqui dessas variáveis, que daqui a pouco eu explico, o controlador vai fazer a parte dos cálculos para a gente. Aqui que vai entrar o PID. O controlador recebe um erro e transforma ele em variável manipulada com base nesses cálculos. Manda para o nosso EFC, que é o elemento final de controle, o atuador do carrinho, que são as rodas. PV é o valor desejado, SP o valor atual, e o erro é o valor desejado menos o valor atual, ou seja, o valor que a gente quer menos o valor que a gente tem. Esse é o erro. Com base nesse erro, o controlador calcula, transforma uma variável manipulada e manda para as nossas rodas. A saída é atualizada a todo momento, né? Isso aqui é um ciclo. Finalmente, vamos para o controle PID. Ele é uma técnica de controle que combina 3 áreas do cálculo, que é a proporção, a integral e a derivada. Combina isso para controlar o processo com base no erro. Isso aqui é uma fórmula geral do controle PID. Aqui está a parte proporcional, que é uma constante de proporção vezes o erro. Aqui é a parte de integral, que é a constante para a integral vezes a integral. A integral ela é a área abaixo da curva. Então, para o controle PID, ela vai representar um efeito acumulativo, um efeito onde o histórico vai importar. E, finalmente, a derivada, a parte derivativa, que vai ser a constante da derivada, vezes a derivada do erro em relação ao tempo. Ao contrário da integral, a derivada não tem efeito acumulativo, ela vai olhar só naquele ponto. Ela é a inclinação da reta tangente no ponto. Aqui está tudo que eu expliquei de forma mais detalhada, que eu vou disponibilizar o slide para vocês consultarem. Só reforçando, as nossas constantes Kp, Ki, Kd, e até mesmo o tempo, a gente vai ter uma constante de tempo, que é Ts. Essas constantes a gente obtém experimentalmente. Não tem essa pergunta, qual é o valor ideal para pôr essas constantes? Não tem. Isso aqui depende do processo, e quando você já tiver implementado o seu PID lá, o seu controle, combine valores de Kp, Ki, Kd, jogue no Excel, juntamente com o resultado que você obteve, até achar uma movimentação bacana para o carrinho, uma movimentação suave, e que ganhe tempo também. U é a nossa saída, que a gente vai utilizar
para a velocidade das rodas do carro. Especificando um pouco mais a fórmula, para sair daquela fórmula geral lá de integral, proporção e derivada, está aqui o erro, que é o valor desejado menos o atual. O acumulador ele vai ser multiplicado pela constante de integração, ou seja, o acumulador vai ser algo específico para a parte de integral do controle PID. Recapitulando, a integral ela é a área abaixo da curva. E qual que é o método que a gente utiliza para aproximar essa área abaixo da curva? Somando retângulos pequenos. Exatamente essa ideia que a gente faz aqui. A gente faz que o acumulador recebe o acumulador anterior, tipo a área do retângulo anterior, mais a área atual. Ele vai acumulando, que é o erro mais o erro atual dividido por 2, vezes o tempo, né? O tempo daquilo. E aqui é a nossa fórmula geral. Aqui a gente não tinha visto ainda. A derivada é a variação do erro em relação ao tempo. Para deixar isso mais objetivo em termos de programação, eu fiz aqui um algoritmo utilizando PID. E antes do nosso while, do nosso loop, a gente vai inicializar como 0 e acumulador como 0. Definir as nossas constantes. E no while, atualizar as entradas. Definir que o erro anterior vai ser igual ao erro. Por quê? Para o erro anterior sempre pegar o que foi deixado pelo erro. Para a gente fazer a ação de acumulação. A definição do erro, que eu já expliquei. O acumulador é saída, como está praticamente idêntico a essa fórmula aqui. Existe um problema que vai acontecer se utilizarmos só isso aqui. Que eu vou explicar. A velocidade das nossas rodas ela tem um limite. O motor das nossas rodas não chega a uma velocidade infinita. Você não pode colocar uma velocidade qualquer lá e ele vai obedecer. Por isso, esse acumulador aqui pode ficar cada vez maior. Consequentemente, a saída aqui pode ficar cada vez maior e ultrapassar esse limite de velocidade. Então, o carrinho pode desgovernar, o PID pode ficar lento. Esse problema a gente chama de wind-up, quando a minha saída ultrapassa um valor limite, que é chamado de valor de saturação. Para solucionar isso, a gente define um valor de saturação, experimentalmente também, é um método empírico. E sempre que minha saída for menor que a saturação, eu vou calcular o acumulador normalmente. Quando eu sair dessa condição, ou seja, quando a saída for maior ou igual ao limite, eu vou voltar o acumulador para zero, e aí, até que a velocidade se normalize, ou seja, fique abaixo da saturação, eu vou realizar normalmente os cálculos aqui do acumulador. Ou seja, assim que normalizou, calculei o acumulador normal. Ultrapassou a saturação, volta para zero. E aí normaliza de novo, exatamente para não acontecer esse wind-up, para não desgovernar. E aqui é o cálculo da saída normalmente. Utilizando aquele exemplo do labirinto, o que é o erro? O erro é a leitura. O erro vai ser dado pela leitura dos sensores que se localizam abaixo do carrinho. E a saída é a velocidade dos motores, né, que estão nas rodas. Eu poderia fazer um controle PID aqui, analisando cada um desses 5 sensores. Mas para simplificar, eu fiz analisando o sensor da roda, o sensor perto aqui, da roda esquerda do carrinho e o da direita. Esses dois aqui indicados pela seta azul. De forma que o erro é a leitura do meu sensor esquerdo, lembrando, esquerda aqui em relação ao carrinho, não a nossa esquerda. A leitura do sensor esquerdo menos a do direito é o erro. Quando o sensor do meio está aqui bem no centro da linha, esses dois sensores aqui vão estar fora da linha, ou seja, eles vão apresentar valores iguais praticamente. Então o nosso erro vai ser 0 e é o que a gente quer, erro 0. Agora, como mostra na imagem, quando um dos sensores, no caso o sensor esquerdo aqui, estiver fora e o outro estiver na linha, eles vão apresentar uma diferença de valor e esse vai ser o erro. Com base nesse erro, eu vou julgar a minha saída na velocidade das rodas para que essa roda aqui, nesse caso da foto,
tem uma velocidade maior e essa é uma velocidade menor. Com isso, ele vai virar para cá, para centralizar esse sensor aqui na linha, aproximar esse da linha e afastar esse da linha. Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso, o meu sensor da esquerda vai apresentar valores maiores do que o da direita. Ou seja, o PID vai ficar positivo, a saída do PID, que eu coloquei como a leitura do esquerdo menos a leitura do direito, o meu erro. Defini o meu erro como a leitura do esquerdo, que é esse, menos a leitura do direito. Como esse vai apresentar maior valor nesse caso, então vai sair positivo. O que eu quero fazer? Eu quero aumentar a velocidade da roda esquerda e diminuir o da roda direita. É exatamente o que eu faço aqui, ó. Velocidade da roda esquerda eu aumento, velocidade da roda direita eu diminuo, colocando menos PID. Com isso, ele já vai consertar para a gente. Tá? Então, a ideia desse slide até aqui, vocês precisam entender é isso. O meu erro é dado por essa diferença, e quando os dois sensores aqui estão fora da linha, não tem erro, tá ok. E quando um está fora da linha e o outro não está, tem um erro. Antes de utilizar o erro como sendo a leitura da esquerda, o sensor da esquerda menos da direita, eu fiz uma normalização, duas normalizações, que é o tratamento da leitura desses sensores. Eles estavam numa faixa de 130 a 150. Quando eu rodava a simulação, eles liam valores de 130 a 150, dependendo se estava em cima da linha ou fora. Para deixar esses valores menores, a fim de manipulá-los com maior tranquilidade, eu subtraí 127 e depois joguei nessa fórmula aqui. Dessa forma, eles vão ficar variando de 0 a 4, de forma aproximada. E aí, finalmente, a fórmula do erro. No controle on-off, foi o que a gente viu no início desse vídeo, tinha 4 estados. Um para andar, um para parar, um para virar para a direita e um para virar para a esquerda. Nesse não, nesse a gente tem só um estado. Quando a gente coloca aqui menos PID na roda direita, mais o PID na roda esquerda, a gente já vai estar consertando esse erro, já vai estar fazendo o carrinho se alinhar automaticamente, sem precisar de vários estados. E o que seria essa constante? Quando eu inicio uma simulação, pode ser que não tenha erro, ou seja, esse sensor aqui esteja exatamente no meio e os dois fora. Então, não vai ter valor na saída e o carrinho vai ficar parado. Então, essa constante aqui é exatamente para ele começar andando. Mais uma vez, vou frisar algo que eu considero muito importante, que é o valor dessas velocidades aqui. De novo, na imagem, o sensor da esquerda vai apresentar maiores valores do que o da direita, porque esse aqui está fora da linha. Então, o nosso erro vai ser positivo. Lembrando aqui, o erro é o da esquerda menos o da direita. O erro vai ser positivo. Eu quero aumentar a velocidade dessa roda e diminuir dessa, para que ele vire para cá, nesse sentido aqui. Então, aqui na roda direita fica menos o PID, na roda esquerda mais o PID. Ele faz isso o tempo inteiro, ele faz esse ajuste o tempo inteiro. Por isso, só esse estado já basta. Conclusões. A gente não define mais velocidade, a gente não seta mais velocidade para as rodas no controle PID. O que a gente faz é calcular o erro, definir nossas constantes, e o próprio controle, a própria saída, vai ajustar para a gente, para que o carrinho fique alinhado, naquele exemplo da linha. Com isso, com o controle PID, a gente pode ganhar suavidade no segmento da trajetória e, consequentemente, ganho de tempo. Eu sugiro que vocês pratiquem no eBoats o controle PID no segmento de linha. Essa arena está disponível em um vídeo anterior do canal do PET mesmo, que é o seguidor de linha, o vídeo do seguidor de linha. Tá o código também do on-off. E eu sugiro que vocês implementem o PID para seguir a linha e depois também para o labirinto. O controle PID para o labirinto vai ser o mesmo da linha? Não. Na linha, o erro é a leitura dos sensores embaixo do carrinho. No labirinto, vai ser a leitura dos sensores ultrassônicos. Então é diferente. Agora eu vou mostrar um vídeo do segmento da trajetória do carrinho para aquela linha lá, usando o controle on-off e o controle PID para a gente comparar.
Aqui o controle on-off. Vou pausar aqui. A gente pode observar que no controle on-off, quando ele está fazendo a curva aqui, ele anda a linha, anda a linha, anda a linha. Quando ele perder a linha, ele vai dar uma paradinha, vai alinhar. Isso, a linha. Ou seja, a gente tem que diminuir a velocidade das rodas quando ele for se alinhar, para que o carrinho não perca a linha. Se a gente deixasse velocidades altas aqui, ele facilmente perderia a linha. Eu deixei baixo aqui para a gente observar o efeito. Então, ele anda, conserta, anda, conserta. Aqui dá para ver melhor. Andou, consertou. Andou, consertou. Andou, consertou. No controle, o controle PID não. É algo praticamente constante. Ele faz uma curva praticamente constante. Dá para melhorar ainda mais. Eu deixei as constantes aqui para vocês alterarem justamente, para tentarem aí fazer algo ainda melhor. Tá vendo? Ele não alinha, ele não anda e alinha, ele já faz isso junto. Então é algo, um movimento mais constante. Vou adiantar um pouco aqui. Então é isso. Vou disponibilizar o código do PID do on-off juntamente com os slides.